O nome completo do senhor. Exildo Polischuk Júnior. Exildo, já conversamos a respeito do crime de falso testemunho, o senhor presta compromisso legal. Sim, senhor. Disse que conhece o acusado, apenas de vista, Sim. e disse que chegou a conhecer a vítima. Sim, um contato, não conheci, só um contato. Entendi, mas que não tem vínculo, seja com o réu, seja com a vítima, né? Não, senhor. Perguntei ainda quanto à presença do acusado em plenário, o senhor disse que não tem problema. Não tem problema. Tá ótimo, então pela defesa, doutor. É a sua palavra, excelência. Senhor Egildo, quantos anos o senhor tem de polícia militar? 11 anos. 11 anos. Sempre no 6º Batalhão? Não, faz 2 que estou na Polícia Ambiental. Polícia Ambiental de... 2 anos que eu estou na Polícia Ambiental. A nossa companhia é em Foz do Iguaçu, mas eu presto serviço em Santa Teresa do Oeste também. Entendi. O senhor sabe por que o senhor está aqui, né? Sim. Porque eu fui intimado. Além de ser intimado, o assunto que o traz aqui, o senhor sabe por quê, né? Sim. O senhor sabe do que eu vou me referir aqui, né? Uma confusão lá no Cowboy. O senhor presenciou isso? O senhor estava de folga lá? Sim. Presenciei e participei. O tenente que lhe antecedeu aqui, ele disse que foi uma confusão de vulto, envolvendo várias radiopatrulhas, inclusive pedindo apoio das RPAs de trânsito, viaturas da Polícia Federal caracterizadas. Foi uma confusão de vulto, uma ocorrência de vulto? Foi. 5 policiais federais, segundo o dono da balada da casa de espetáculo, teriam sido impedidos pelo segurança de ingressar na área VIP, ou no camarote VIP, coisa que o valha. E não aceitaram isso, teriam agredido um segurança. Confere a informação? Na verdade, a única coisa que eu vi foi a confusão na portaria. Eu acho que posterior a esse fato aí. Mas esse fato, que já foi testemunhado nesse tribunal, tanto pelo tenente, que aqui lhe antecedeu, quanto pelo dono da casa noturna, eles referem que o motivo da confusão dos policiais federais foi isso. O senhor ouviu dizer essa situação? Só ouvi dizer, mas Isso. não presenciei. Eu pergunto ao senhor se o senhor ouviu dizer que o que originou aquilo que o senhor viu e testemunhou fora o impedir do segurança que os policiais federais entrassem numa área não permitida. Na verdade, eu não ouvi dizer dos policiais, porque eu não sabia quantos eram. Eu sei que falaram de policiais federais. Agora, a quantia exata eu não sei dizer. Eu não sei afirmar que eram 5. Deu briga? Comigo? O senhor lutou? Não, lutar não. Lutar é quando há troca de agressões, né? Então o senhor apanhou lá, foi isso? Levei um soco no nariz. De quem? Do Alexandre. O Alexandre é o policial federal, o Alexandre Drummond? Isso. Ele lhe agrediu. Me deu um soco no nariz. Ele era violento? Comigo foi. Não posso afirmar, mas comigo foi. Ele estava armado? Tava. Ele foi truculento com o senhor? Foi. Ele sabia que o senhor era um policial militar? Acho que não. Na hora que ele me agrediu, não. Mas depois ele ficou sabendo. Numa situação dessa, um policial federal agredindo um policial militar, é uma ocorrência de vulto. Sim. Não importa a classificação que venha no boletim de ocorrência lá, vias de fato. O vulto é do que pode originar, é isso? O vulto é quando uma ocorrência deixa de ser banal. Quando uma ocorrência deixa de ser banal, como, por exemplo, um patrulhamento para ver um suspeito, abordagem suspeita, é uma ocorrência banal na Polícia Militar. Quando ela deixa de ser banal, que ela envolve mais de uma equipe, já é uma ocorrência de vulto. Mas assim, pela potencialidade disso se transformar numa tragédia. Por exemplo, um confronto entre policiais federais e militares. São duas partes armadas.
Isso também confere a essa ocorrência a cognominação de vulto. Sim. O oficial superior ao senhor aqui disse que estavam envolvidos assim aproximadamente 11 policiais militares. Doutor, na hora da adrenalina você não percebe muito números, mas tinha bastante. Os outros policiais participaram, pelo menos da situação quando o senhor foi agredido, participaram ativamente? Não, na verdade, comigo estava outro policial, que estava de folga também, e ele participou segurando, separando, eu e o Alexandre. E os outros policiais fardados, que estavam de serviço, também participaram na ocorrência, fazendo a segurança daquele local ali, tentando promover a segurança dos que estavam ali. E os policiais federais? Olha, dificilmente a gente percebe quem que é quem, porque na hora da adrenalina, você não vai ficar reparando em roupa, rosto. A gente sabe quem é policial militar porque está fardado. Os policiais federais andam com roupas normais. Velados. Então eu não, e velados. Então eu não posso afirmar para você quantos eram federais, quem era, quem não era. O senhor merecia levar esse soco na cara? Não fiz nada para merecer. Ele lhe pegou de surpresa? Sim, pelas costas ainda, sem eu perceber que a chegada dele. Pelas fotografias que ele... Tem como mostrar a fotografia do Alexandre? Alexandre Drummond, policial federal, tem como mostrar a fotografia dele? Soco na cara, mas pegou na boca, pegou no nariz, pegou na lateral do rosto, onde é que foi? O soco que ele me deu? É. Pegou na lateral do nariz. Pegou na traição. Pegou por trás, na lateral do nariz. Por trás, na lateral do nariz, né? Isso é uma coisa séria, bater na cara de um homem, né? Ainda mais sem dever. Ele sabia que o senhor era policial? Eu acho que não. O senhor se identificou daí como policial? Na hora não dá tempo, né? Não. Tomou a porrada na cara. E daí disse, aqui é polícia, opa. Não. Na verdade, a hora que eu tomei a porrada na cara, eu virei para revidar. Entendo. Só que ele deu a porrada, ele deu uns passos para trás e já se armou para revidar. Foi Ele era bom de briga? Não sei, a gente não chegou Mas a brigar. fez guarda alta, Era forte. Ele era forte, que o soco que ele me deu machucou, sangrou. Do bombadão? Bombado. O Ramos vai apagar a luz ali pra gente ou a gente mesmo apaga? Estava embriagado ele? Pois ó, eu não posso afirmar, mas parecia. Estava alteradão? Estava alterado estava. Esquentadão, ativo? Bem ativo, ameaçador, né? Era esse indivíduo aí? A foto tá meio... Eu não conhecia ele de boné, né? Mas parece. Por favor. Vou pegar uma fotinho melhor, tem tantas dele. Pega a sequência daquela apresentação de slide ali, aquele final, enquanto eu vou reperguntando, e passa a sequência de slides, por gentileza. Os policiais federais que estavam com ele, pelo que consta da ocorrência, seriam mais 4? Pelo que consta da ocorrência, mas eu só lembro, assim, que havia um policial com ele, que eles chamavam ele de japonês, mas eu não sei quem é. Era nipônico? Não tenho lembrança dele. Contou ou não? Não a primeira parte. Você vai colocar o vídeo sem som da parte que mostra o slide de fotografias dele, entendeu? Ok. O senhor se identificou depois que foi agredido por trás? Polícia? Ele se armou para o senhor? Quem que separou isso? Não, eu não falei polícia. Eu levei o soco no nariz, que veio por trás, do lado direito, porque do meu lado esquerdo estava o outro policial militar, que também estava de folga, junto comigo. Naquela época eu era fumante, nós estávamos fumando lá fora. Estava no fumódromo?
Não, na verdade, naquela época ainda não tinha esse negócio de fumódromo, você só saía lá fora fumar. Por que ele lhe deu um soco na cara? Eu não sei, porque eles estavam numa confusão lá na portaria e nós estávamos longe assim da portaria. E quando deu a confusão normal, você vai olhar para ver o que que é. Nós olhamos, vimos que os seguranças estavam todos lá e, como não estamos de serviço, não vamos intervir na ocorrência. E, de repente, dali um certo tempo, eu levei o soco, do nada. Os outros policiais também partiram para Não, briga? não, só ele. E daí, como é que foi? Tomou o soco? Tomei o soco, aí quando você leva uma pancada, você fica meio sem norte. Aham. Aí eu virei para ver o que estava acontecendo, o Alexandre estava, tipo, em posição de luta, para querer me atingir mais. Foi quando o japonês, que eles falam que chamam de japonês, que eu não lembro quem que veio, começou a intervir ele e o outro policial que estava comigo. Perfeito. Interviram. Eu vou apresentar para o senhor ali umas fotografias. Esse aí é o Alexandre? De amarelo. De amarelo. Outra. Passa o slide das fotografias dele. Isso, é ele. É esse mesmo. Tudo, Edônio. Pois Na não, mesma senhor. linha, Ok. na mesma linha, a gente já conversou a respeito da testemunha Rivaldo, né? Você já mostrou a fotografia, eventualmente se for mostrar o vídeo, aí tem o seu tempo para defesa. Ah, não, é porque não é assim um slide, assim, né? Mas, de qualquer maneira, já ficou bem claro, a testemunha reconheceu a vítima, né? É aquele rapaz, não é? Não Isso. tem dúvida que é ele? Não tenho dúvida. Tá. Foi a pessoa que o agrediu? Sim, senhor. Tudo bem, já está sacramentado, senhor. Não vou usar vídeo nenhum, não. Tá ok. Tá ok? Retira, cobre ali para mim, por gentileza. Se puder acender a luz, eu agradeço. O senhor está vindo aqui para mentir em favor do Alessandro Meneghel? Não tenho interesse nenhum nisso. O senhor conhece o Meneghel, a família dele? Eu sou policial em Cascavel, fui em Cascavel durante 9 anos, né? E já ouvi falar bastante da família dele também, da família dele, mas assim de ter contato, de conversa, não. O senhor tomou conhecimento da morte do Alexandre em um confronto armado? Pela mídia. Pela mídia. E imediatamente reconheceu como aquele policial que o agrediu e ficou fazendo pose de luta para enfrentar o senhor. Isso, depois que apresentaram fotos dele na mídia que eu reconheci. Alguma surpresa lhe acometeu de ter visto ele num confronto armado numa balada? Surpreendeu-se, não? Somente pela questão de ter visto um policial, né? Morrer numa troca de tiro ou de uma forma violenta, somente por ser um policial. Porque no momento da notícia, no primeiro momento, eu não sabia quem era quem, né? Aham. Daí depois, com o passar das notícias, que eles apresentaram fotos, que eu fui perceber que era o mesmo Alexandre, né? O Alexandre era encrenqueiro? Não entendi. O Alexandre, falecido, ele era encrenqueiro? Bom, o que eu vou te dizer? Eu tive esse contato com ele, então se aquele ditado que a primeira impressão é que fica, Porque ele não lhe cumprimentou, ele deu um soco na cara por trás, por isso que eu estou perguntando. primeiramente. Depois o senhor teve uma notícia, um ano depois, que ele tombou morto num confronto armado numa boate também. É isso? Isso, as duas únicas notícias dele, contato, foi essa, para mim. O senhor é pai de família. Sim. Eu estou satisfeito, excelência, estou devolvendo a palavra. Tá ok, doutor. Ministério Público. Sim, excelência. Boa noite. Boa noite. Isso tudo foi em 2011, né? Isso. O senhor tinha essa mesma estrutura física, gordinho, baixinho, Eu acho que um pouco mais magro. mais magro? Isso. Certo. E o Alexandre, pelo menos em 2012, né? Vai lá, um ano depois, tinha 1,73. A mesma estatura, né? Minha. Que eu. Que eu tenho 1,73. Tem? Enfim, o senhor disse que foi agredido pelas costas, do nariz, a traição, com toda essa característica de surpresa, né?
Por que o senhor não foi na delegacia registrar o boletim de ocorrência? Porque foi assim, no momento que eu fui agredido, que foi separado ali pelo amigo dele e pelo meu amigo, que é um policial federal, outro militar, eu não sei quem acionou a polícia militar, via 190. Chegou uma viatura e logo em seguida chegaram outras viaturas. Sim. Que nenhuma dessas viaturas estava o Tenente Bastos. E o Tenente Bastos chegou e foi apaziguar. E logo após, já chegou o capitão Renato, que era o comandante da companhia que eu fazia parte na época. E quando o capitão Renato chegou, eu fui primeiramente ao capitão, antes de Estava conversar... sangrando? Machucou assim, sangrou um pouco. Não sangrou aquela barbaridade, mas sangrou um pouquinho. Certo. Aí, na verdade, quando eu fui falar com o capitão, já não estava sangrando, porque já tinha segurado, estancado, né? Fui conversar diretamente com o capitão Renato, daí ele... Isso, Alexandre lá ainda, louco, né? Ele estava, não vou dizer louco, mas alterado, né? Por causa da, talvez, até da situação, estava bem alterado. Sim. Aí eu fui conversar com o capitão Renato, e o capitão Renato falou, tá, já escutei a tua parte, agora vou dar uma conferida se é realmente. Sim. E o capitão Renato saiu, e logo após ele voltou. Sim, mas você não está respondendo a minha pergunta. Por que você não foi na polícia registrar um BO? Então, eu vou chegar nessa parte. Daí o capitão Renato voltou. Falou para mim, vamos ter um fechamento amigável aqui com os policiais federais. Pô, somos todos polícias, vamos levar isso aí para frente. Não tenho porquê. Eu até falei pro capitão, mas se a gente deixar quieto aqui, eu não vou responder lá no quartel, porque a polícia, o militarismo é assim. Você sempre vai responder. Ele falou para mim, não, se eu estou propondo isso para você, porque você não vai responder nada. Falei, então, por mim, beleza. Por quê? Porque policiais, querendo ou não, são família. Certo, então a sua resposta é qual? Você não foi porque o Renato... Porque o capitão Renato, ele teve uma conversa, não sei se com o chefe deles ou com outros policiais, e resolveu ter um negócio mais diplomático. Uma pacificação, então. Isso. Certo. E por que agora o senhor vai rememorar isso? Quem foi que aguçou sua memória? Eu não sei como descobriram esta ocorrência. Pois é, porque... Me arrolaram como testemunha. Eu vim por obrigação. Você é casado, né? Sou. Tem filho, né? Não. Tem filho, não? Não. Quanto é que você ganha? Quanto eu ganho? Sim. Dá 3.900. Quem pagou suas despesas para vir para cá? O Estado. Que Estado? O Estado do Paraná. Ele Pagou paga a minha passagem. Para ser testemunha de defesa? Ele paga a minha passagem, porque eu fui intimado pela Justiça, ele é obrigado a pagar a minha passagem e a minha diária de alimentação. É o Estado que paga. E você tem como trazer isso aqui? Deve ter alguma coisa aí, Eu autorização? tenho o cartão e a passagem. O cartão do Estado, cada policial tem o seu. Eles debitam um valor na sua conta para você comprar a passagem com o cartão de crédito e depois você faz a prestação de contas lá no seu quartel. Eu tô te perguntando isso porque é de conhecimento público notório, eu sou promotor, eu ouço muitos policiais militares e a grande queixa deles é essa, doutor. Inclusive, meu deslocamento para vir para cá, que custeia sou eu. Da primeira vez que eu vim, também foi o Estado. Foi Igualmente. Estado, né? Igualmente hoje, na primeira vez também. E qual é o nome desse tipo de benefício que o Estado está te dando e não dá para esses policiais que eu ouço todo dia em audiência? Diária. Diária de deslocamento e alimentação. Que serviço da Polícia Militar? Porque, assim, eu não fui eu que fui lá pedir para o Estado para eu vir aqui. Foi um órgão estadual. O senhor foi requisitado a PM, isso eu sei. Isso, está na lei. Aí o senhor é liberado para eventualmente vir. Isso. Eu quero saber a passagem. O Estado te pagou isso? O Estado. Eu tenho o cartão aqui, ó. Quer ver? Ó? Não, mas isso não demonstra. Esse é o teu cartão profissional. Cada policial militar tem o seu cartão. Tem o seu cartão com o nome. Tá, esse cartão eu conheço ele também. Eu estou falando que essa natureza de prestação de serviço não é da PM. Isso eu não sei. Isso é coisa administrativa que tem que ver para cima. Isso eu não sei de informar. Entendi. Tá certo. Então, alguém soube desse fato, te identificou e o senhor veio para cá. Esse fato, então, veio à tona agora. Sim, à tona no primeiro júri, né? No primeiro júri. Isso, no primeiro júri.
Eu fui intimado, chegou a intimação que eu tinha que comparecer aqui no julgamento no júri do Alessandro Meneghel. Tá, por consequência a gente vê na imprensa sobre o que é. Beleza. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, o doutor lá que me explicou sobre o que era para eu falar. Que doutor? Entendeu? Aqui no júri. O doutor aqui que estava aqui, ele que falou, você está sendo, como ele fez hoje. Tá. Como ele fez hoje. Quem, o juiz? Não, o doutor Daledoni. O advogado? Isso. Ele falou, você está aqui para falar sobre este fato. Entendeu? Aí, por isso que ele perguntou hoje para mim, você sabe sobre o que você vai falar? Sim, eu sei, porque da primeira vez foi sobre o mesmo fato. Entendeu? E sobre o crime que a gente está tratando aqui, o que é que o senhor sabe? Nada que não tenha saído na imprensa. Só que saiu na imprensa. Sim. Não conhece ninguém que viu? Não. Não, né? Tá ok. Sem mais, excelência. Tem perguntas? Boa tarde. Boa noite, né? Boa noite. O senhor está respondendo inquérito policial por falso testemunho? Não que eu saiba. Não soube o Ministério Público requisitou isso daí? A promotora falou da última vez, só que ela falou que era porque eu tinha falado que não tinha avisado o tenente sobre a ocorrência. E, na verdade, eu falei aqui que eu avisei primeiramente o capitão. Só. Foi requisitado a instauração. E consta dos autos. O senhor mencionou o nome do Alexandre, certo? Sim. O senhor está identificando ele agora ou identificou na época? Identifiquei na época das fotos também pela mídia. Quando aconteceu a morte, eles divulgaram bastante as fotos dele também. E daí eu reconheci ele que era o mesmo naquela época. Tá certo. O policial Rivaldo, o chefe da Polícia Federal, foi ouvido aqui e ele disse que tinha mais ou menos uns 10 policiais federais envolvidos nessa confusão e que o Alexandre poderia estar junto lá. Mas que o maior envolvido era o escrivão Tiago. Ele deixou claro para todos aqui. O senhor lembra de escrivão Tiago? Não, senhor. Então, o senhor, de todos os policiais federais que estavam lá, o senhor só lembra de um nome, Alexandre? Do nome, não. Eu fiquei sabendo depois que era Alexandre o nome dele. Lá depois que chegou os outros policiais militares, e diz que tinha outros policiais federais, que eu não identifiquei quem eram os outros policiais federais. Só vi quem que o capitão estava conversando com eles. Eu fiquei sabendo que o nome dele era Alexandre depois. Depois, mas naquele dia? Isso, naquela noite. Isso. Tá, e naquela noite, qual o nome mais falaram para o senhor? Japonês, que estava junto, que eu não sei quem é. Não adianta pedir para me reconhecer, porque eu não vou saber quem que é, eu não lembro. Ou seja, o único que o senhor sabe mesmo é o Alexandre. O Alexandre, esse japonês que falaram, e o outro policial que estava comigo. E daí, claro, os outros policiais chegaram fardados depois, né? Mas tinham vários policiais federais lá. Foi que nem eu disse, doutor. Policiais federais andam com roupas normais. A paisana, a velado, né? Então, eu não sei dizer para o senhor quantos tinha, porque tinha várias pessoas, até curiosos juntados lá, então não tinha como distinguir, mas né? Justo do Alexandre, o senhor lembra? Lembro porque foi ele que me agrediu. Tá, e essa agressão foi do nada? Você estava parado, ele chegou e te deu um soco? Sim. Sem mais nem menos? Sem mais, sem menos. Não sei se ele pensou que eu estava envolvido ou ficou bravo porque eu olhei para trás na hora que eles estavam gritando na portaria. Não sei se ele pensou isso ou o que aconteceu, o que passou na cabeça dele, mas foi gratuitamente. Não sei se o senhor tem conhecimento, não deve ter, mas o Alexandre ele não tem nenhum antecedente criminal, nenhum, e só tem elogio na ficha funcional dele. E o senhor está dizendo que ele deu um soco no senhor do nada, é isso? Sim, se o senhor puxar minha ficha vai ver que eu também tenho um monte de elogio, também não tenho antecedente criminal nenhum, e não tenho, como que eu posso dizer para o senhor? Não tenho ganho nenhum com isso. O senhor está aqui para dar a sua versão, ele não está aqui para dar dele. Isso. Mas o senhor quer, então, dizer que ele deu um soco no senhor sem motivo nenhum, é isso? Do nada ele chegou e te deu um murro por trás. Aí que tá, sem motivo nenhum que eu conheça. Entendi. Né? Que eu conheça, sim. Era só isso, policial. Estou satisfeito. Excelência, só para constar, eu gostaria de fazer um requerimento para o batalhão, para a Polícia Militar, para esclarecimento desse valor despendido para vir para cá a título de testemunha de defesa, para saber a natureza dessa verba e tal, tu esclarecer tudo direitinho. Na verdade, nem era obrigado.
que nem era obrigado vir, não conheço esse tipo de despesa, testemunha de fora do juízo, né? Queria só saber, esclarecer, entendeu? A Polícia Militar, a natureza do dispêndio econômico para vir para deslocamento de uma cidade para outra, para testemunha de defesa, enfim. Doutora, eu vou fazer diferente. A gente encaminha só a cópia desse depoimento para o batalhão, né? E para o Ministério Público, que tem atribuição para verificar questões do patrimônio público. Perfeito, né? obrigada. Da minha parte, enquanto juiz, compareceu, é o que me interessa, Tá então eu certo. não tenho ressalvas, pelo menos da minha parte. Né, juiz, presidente do Tribunal do Júri, não tenho nada a questionar a respeito. Doutor André Peixoto, alguma pergunta? Não? Não? Jurados, alguém? Boa noite. Boa noite. O senhor afirmou que levou um soco e que sangrou um pouco, e quando o senhor chegou para conversar com o tenente, o capitão, já não sangrava mais. Como o senhor explica, se toda a área do nariz é uma área muito vascularizada, então foi um soco leve? Que nem eu falei aqui, né? Eu falei aqui que eu levei um soco e que sangrou um pouco. Um pouco. Eu, no momento do que se passava até o momento que eu fui falar com o capitão, eu fiquei segurando. A hora que eu tirei a mão, estancou. Eu não sei como que faz para estancar, ou se estancou espontaneamente, ou se pela pressão que eu exercia. Estancou. Não foi sangue, não escorreu o sangue assim, ó. Apenas saiu um pouco de sangue. E eu segurei o nariz e estancou. Agora, eu não sei dizer para a senhora, ou para qualquer outro, se foi por causa da pressão que eu fiz, ou se foi... Mas eu acho que tão leve não foi, porque para machucar... Obrigada. De nada. É a mesma pergunta? Mais alguém, não? Pode encerrar então, Júnior, por favor. Tem... Tem pergunta, senhora? Pode perguntar? Pode, claro. Pega o microfone, por favor. Você estava de folga aquele dia. Desculpe, o senhor estava de folga aquele dia, né? Sim. Você tinha bebido naquele dia? Na verdade, quando a gente chegou, a gente resolveu, era cedo ainda, resolveu fumar o cigarro antes de entrar, porque não podia fumar lá dentro. Não existia aqueles fumódromos, mas não podia fumar. Então, eu bebi antes de chegar, porque era cedo ainda. Eu bebi uma cerveja e fui para lá. E cheguei lá, resolvi fumar o cigarro para poder entrar na casa de shows. Então, na hora que você chegou, já estava briga, já estava confusão armada lá dentro e você entrou no meio. Não, lá dentro não. A confusão estava somente na portaria. E daí a gente estava fumando e a confusão estava nas nossas costas, porque nós estávamos virados para a rua. E apenas eu olhei para trás, eu e o outro policial que estava comigo, somente olhamos para trás para ver. E vimos que estava uma confusão, mas não era briga. Na portaria era só, tipo, falação alto, sabe? Querendo iniciar uma discussão, só. Ok. Mais alguém? Não? Sim, possível. O senhor quer fazer pergunta, doutor? Muitos questionou aqui a questão do Alexandre estar armado na embalada. É com base no depoimento, na última pergunta da jurada, doutor. Não, está reabrindo o contraditório. Vai ser aberto para a defesa também. Se o senhor assim entendeu, fique à vontade. Sim, sim. Por isso que eu estou perguntando. Só estou perguntando, não estou interferindo. Perguntando se vai reabrir o contraditório. É isso? Para esclarecimentos a respeito do que aconteceu depois. Em verdade, doutor, não se trata de contraditório, né? O promotor faz perguntas, se o senhor tiver interesse, pode fazer também. Ok? A gente segue a ordem inicialmente, mas depois, se tiver algum esclarecimento, a gente faz, não tem problema. Posso prosseguir? Pode. Policial, o senhor nessa ocasião estava armado? Sim. Essa era uma pergunta que eu fiz para o senhor até no outro plenário e acabei, depois que a jurada fez o questionamento, eu me lembrei e tenho que fazer para o senhor. É comum policial, seja militar, seja federal, seja civil, andar armado em praticamente todo lugar que vai? Sim, senhor. O senhor chegou até a me responder que quando o senhor vai até a padaria, vai armado. Perto, que eu moro na metade da quadra e a padaria na metade da outra quadra. Então, eu vou armado. Entendi. Se o senhor sai à noite, vai num bar, alguma coisa, o senhor normalmente vai armado. Hoje em dia, dificilmente eu saio.
Mas quando para saía- baladas, para coisa, mas é sempre armado. Sempre armado. Até mesmo o padrinho de casamento eu vou armado. É praxe, então é comum policiais saírem armados, é isso? Na verdade, quando o policial trabalha no serviço operacional, a arma faz parte dele. Porque hoje ele prende o cara aqui, amanhã ele não sabe, ele prende um monte, ele esquece. Tá certo, pessoal. Muito Tá. obrigado, é isso. Se o senhor for flagrado bêbado, de pistola na cinta, criando confusão, o senhor será responsabilizado? Inicialmente preso, militarmente, pelo meu superior direto de oficial de dia. Se o senhor tiver com uma viatura, embriagado, de bar em bar, o senhor será responsabilizado se flagrado? Sim. Sem mais, excelência. Jurados, diante da complementação, alguma pergunta? Não, ninguém mais? Então tá ok, a gente encerra aqui. Pode encerrar daí, gente. Tá. O nome completo do senhor? José Vanderlei da Costa. José Vanderlei, já conversamos a respeito do crime de falso testemunho, o senhor presta um compromisso legal. Perguntei ainda quanto à vítima, o senhor me disse que não conhecia? Não. Isso, né? Não conheci. E disse que conhece também o réu Alessandro, mas não tem qualquer vínculo com ele. Não. Tá ótimo. O senhor é testemunha indicada pela defesa, mas antes, apenas para deixar registrado, senhor José, o senhor juntou um atestado médico. Certo. O senhor fez uma cirurgia, é isso? Fiz cirurgia. Não. Nas mãos. E o médico recomendou ao senhor que não viajasse. Sim, eu não posso dirigir, né? Eu estou ainda fazendo tratamento, eu não tirei nem os pontos ainda. Tá, tudo bem, não tem problema, mas acredito que fique claro aqui também, né? O problema que o senhor teve na mão, a cirurgia, não impede o senhor de conversar comigo aqui. Não. Tranquilo. Eu estou aqui, me chamaram para vir. Entendi. O senhor tem algum constrangimento em prestar depoimento dessa maneira, com a mão fechada? Tranquilo. Não vai alterar em nada o que o senhor vai dizer para a gente. Não. Se o senhor estivesse aqui presente, seria igual. Mesma coisa. Tranquilo, então. Vou passar a palavra à defesa, tá? Quem vai conversar com o senhor agora é o Dr. Daledoni, advogado de defesa. Certo. Tá ok? Tá bem. Tá, então, Dr. Daledoni, se o senhor puder pegar e vir aqui próximo, então. Pega o microfone sem fio para ele já. E a gente vira. Aqui pode ser? O senhor quer saber onde vai caber? Não, por favor. Fique à vontade. Não, aqui está ótimo. Se o senhor permitir que eu fique em pé, eu até prefiro. Tá ótimo. Tá, acho que está pegando certinho lá, né? José, tá conseguindo visualizar o Dr. Daledoni? Sim, bem. Tá ótimo. Senhor José, me ouve? Sim. Senhor José, eu sou o Cláudio Daledoni, advogado do Alessandro Meneghel. Certo. Ok? Eu peço desculpas para o senhor por, nesse estado, o senhor ter que prestar o depoimento, mas é um chamamento da justiça. Ok? Eu vou ser breve com o senhor voltar para o seu repouso, tá? Certo. Senhor José, o senhor é nascido em Cascavel? Não. O senhor mora em Cascavel há quanto tempo? Em Cascavel desde 1962. O senhor conhece o Alessandro Meneghel? Conhece do dia a dia? Conhece da onde? Conheço ele basicamente quando ele foi presidente da Sociedade Rural de Cascavel. Ele, enquanto presidente da Sociedade Rural, ele foi um presidente atuante ou foi um presidente assim que só cumpriu o mandato ali pronto? Acredito. Atuante, acredito. O senhor ouviu notícias dele fazer um enfrentamento Sim. contra o pessoal do Movimento Sem Terra? Sim. De terem entrado em confronto os produtores rurais com o Movimento Sem Terra? Sim. O senhor tomou conhecimento aí de boato da cidade que ele era jurado de morte pelo MST? Não me recordo disso. Qual é a sua profissão, senhor Vanderlei? Eu sou comerciante. Atuava na noite, numa casa de shows. Qual o nome da casa de show que o senhor atuava? Ao Cowboy Saloon. Cowboy Saloon, ela ainda existe, senhor Vanderlei? Ela existe, mas não está atuando no momento.
Ok. O senhor sabe qual é o assunto que o trouxe a esse julgamento, né? O senhor sabe do que ele vai falar aqui? Sim, sim. Suponho que sim. Eu vou indagar o senhor, nós já falamos no primeiro julgamento, mas com relação, senhor José Vanderlei, a uma ocorrência que foi verificada lá no seu estabelecimento Cowboy Saloon. Envolvendo policiais federais. O senhor recorda dessa ocorrência? Recordo. O senhor recorda o que é dessa ocorrência? Eu disse aqui o que foi dito, porque eu como proprietário da casa, quando eu fiquei sabendo do ocorrido, já tinha se acabado. Que houve desentendimento da casa, alguns policiais e que a confusão se estendeu fora da casa, e quando eu cheguei, essas pessoas já não estavam mais lá. E desse ocorrido, lhe foi dito que houve agressão física? Sim. Deste ocorrido que lhe foi passado também, seu José Vanderlei, lhe foi dito que houve gente empunhando arma? Sim. O que se estabeleceu lá, de tudo que o senhor tomou conhecimento como dono da casa, foi um enfrentamento de policiais federais contra policiais militares? Não. Acredito que não. O que aconteceu então? Foi um desentendimento dentro da casa e seguranças da casa e os policiais se entenderam, fora e lá fora. Mais tarde vieram alguns policiais. Quando eu cheguei, tinha viatura da Polícia Militar. Mas o enfrentamento entre as polícias, não me recordo o que tenha ocorrido. Consta dos autos que alguns policiais militares que estavam de folga e curtindo lá o ambiente também da sua casa de shows, fizeram uma intervenção nisso, por isso que eu me refiro que houve isso aí. Foi isso que aconteceu? Certo. É como eu disse, o que eu vou falar é o que me falaram. Eu tinha meu chefe na época, ele que resolveu essa situação que me passaram. Quando eu cheguei lá no estacionamento, essa confusão já estava apenas as viaturas da Federal, alguma Polícia Militar mais, pessoas envolvidas não mais ali estavam. O senhor tomou conhecimento, evidentemente, do ocorrido que hoje está em julgamento. Foi aquele confronto lá na BL que resultou na morte do Alexandre e na prisão do Alessandro. Certo. O senhor tomou conhecimento que o Alexandre estava nessa confusão do cowboy? Sim. Me foi passado que estava. Existe uma outra informação que é importante, que é o que originou essa confusão na sua casa de shows foi que os policiais federais queriam entrar na área VIP sem pulseira, o que teria iniciado o atrito. A informação que eu tive foi essa, uma situação delicada e mal resolvida, acredito eu, sabe? E essa situação que o senhor está nominando de delicada e mal resolvida, que ocasionou o atrito, o motivo foi esse? Que me passaram foi esse. Quando o senhor fala que houve agressão física, foi agressão física dos federais contra os seguranças, agressões mútuas? O chefe de segurança na época sofreu agressão porque ele estava bastante nervoso quando me relatou o caso. Assim, num dizer bem popular, ele apanhou dos federais, é isso? Que ele relatou para o senhor? Num atrito, numa confusão de balada, os caras se atritam e sobra bastante gente, né? E ele me passou que foi agredido. Ok. O senhor, os policiais federais frequentavam bastante a sua casa lá de shows? Bastante, como dizer assim, frequentavam, não era assim bastante, não. Eles iam eventualmente.
Quando dá essa confusão, a informação que consta nos autos, senhor José Vanderlei, é que a sua gerência lá, né, teve que inclusive providenciar um outro camarote, um camarote exclusivamente para os policiais federais, para não dar mais atrito, tipo deixando à disposição, confere? Isso foi uma determinação pessoal minha, e uma forma de dispensar bom tratamento. A gente dispensava para várias autoridades, não só para eles. Ok, mas assim, especificamente essa liberalidade, essa cordialidade da sua casa noturna para com os agentes da Polícia Federal ocorreu depois desse confronto? Nós sempre tivemos a política com as autoridades, especialmente com a Polícia Federal, sim. Tá. O senhor tomou conhecimento que houve saque de armas dos agentes federais e de policiais militares? Sim, sim. O senhor tomou conhecimento que foi preciso um oficial da Polícia Militar ser chamado e o delegado da Polícia Federal ser chamado para que os ânimos se apaziguassem? Sim, sim. Consta no boletim de ocorrência que o gerente da casa disse ter sido agredido apresentando um hematoma na testa. O senhor falou com o seu gerente. Sim, sim. Ele disse que sofreu essa lesão, essa agressão de um agente federal? Sim, sim. O Alessandro Meneghel frequentava a sua casa? Frequentou em determinadas situações, mas não era um frequentador assíduo, não. Quando a gente fala de casa de show, é uma casa... Casa de shows mesmo, Não, eu não entendi, mas assim que eu digo, é uma casa grande, né? Casa grande. Capacidade para quantas pessoas? 4.575 pessoas. O que o senhor exibe lá são shows de... Shows nacionais, sertanejos, vários ritmos. E até hoje existe esse camarote dispensado aos agentes da Polícia Federal? Não, a casa está fechada temporariamente, reforma. A casa tem muitos camarotes. A casa tem 60 e tantos. Não era um camarote reservado para esse ou para aquele. Nós tínhamos vários camarotes. Eventualmente, quando alguma luz vinha, até nós dispensava um camarote para as autoridades. Os agentes federais entram armados nos shows? Entram. Consomem bebida? Acredito que sim. Essa foi a única confusão que tinha como protagonista agentes federais ou o senhor teve outras? A única. O senhor tomou conhecimento que além do seu segurança também além de segurança, também um policial militar foi agredido? Sim. O Alessandro, todas as vezes que foi na sua casa, ele pagou o camarote, ele pagou a entrada, ele se comportou, não se comportou? O que o senhor pode dizer? Das poucas vezes que ele todas as vezes que ele foi, ele sempre entrou pelas maneiras normais. Quando fizemos alguma parceria junto com a Cidade Rural, daí não, mas o comportamento dele no convói sempre foi sem ter o que falar. De outra maneira, o senhor já presenciou, soube por ouvir dizer, de qualquer confusão que ele tenha promovido na sua casa? Forçar a entrada, dar peitaço para entrar? Não. Se achar VIP, entrar por um lugar que não pode entrar? Só uma barra nesse sentido? Não. Doutor, estou satisfeito, excelência.
Encerrado, eu peço novamente, eu agradeço ao senhor e peço escusas aí por ter que tirar o senhor do seu repouso, tá ok? Tranquilo. Agradeço as suas respostas, excelência, estou satisfeito, estou devolvendo a palavra. Senhor José, Thiago, juiz, está ouvindo? Tô. Está me vendo também agora, né? Agora sim. Agora sim. falar para o senhor agora é o doutor Lucas, promotor de justiça. Certo. Da mesma forma, tá certo? Certo. Ok. Boa tarde, senhor Vanderlei. Boa tarde, Lucas. Lindo, né? Sim. Senhor Vanderlei, nós estamos aqui com o boletim de ocorrência feito em virtude desses fatos que o senhor noticiou. Certo. Só para deixar claro, esses fatos ocorreram, segundo o boletim de ocorrência, dia 9 de abril de 2011, certo? Não tenho aqui a data. Não saberia. Deve ser. Nós hoje aqui estamos apurando uns fatos ocorridos lá na BL. O senhor sabe disso, né? Porque o Estado Legal acusado de ter matado um policial federal lá. O senhor sabe, né? Esses fatos que nós estamos apurando aqui hoje é do dia 14 de abril de 2012. Ou seja, 1 ano e 5 dias depois desses fatos. O senhor está noticiando que ocorreram na sua casa noturna. Certo. Então, minha pergunta é uma só e é bem direta a respeito dos fatos. Nós estamos apurando aqui, hoje, no dia 14 de abril de 2012. O senhor sabe alguma coisa que aconteceu? Não. Da minha parte, era só isso. Boa tarde, senhor Vanderlei, tudo bom? Só complementando a pergunta do meu colega, tá? No noticiante. Em relação ainda a esses fatos que o senhor disse que não sabe nada, que é a razão pela qual a gente está aqui, tá? 14 de abril de 2012. O senhor disse que não sabe nada. Certo. Não, sei do que a imprensa noticiou, mas assim, não sei coisas profundamente não. Então não estava lá no dia do crime? Não estava. 14 de abril de 2012 na BL? Não estava. Eu conheço alguém que estava lá? Não sei, não tenho ideia. Aqui de interessante sobre o processo que a gente está julgando? Não tenho nada a acrescentar, eu não estava lá, eu só sei a mídia noticiou, o que a mídia noticiou no dia a dia. Só para deixar bem claro, tudo que o senhor falou aqui a respeito dessa confusão aí na sua casa noturna aconteceu 1 ano antes, não foi isso? É possível, não tenho a data certa, mas é um tempo, sim. Eu fico agradecida. Isso. O senhor sabe de ouvir dizer da imprensa desse crime daqui? Sim. E desse fato aí da tua casa noturna, o senhor só sabe de ouvir dizer ou o senhor presenciou em algum momento? Eu sei do que me falaram, eu sou proprietário da casa, quem cuida da quem cuidava da segurança, tinha o chefe o desentendimento se desenrolou lá para fora, da confusão, quando eu fui chamado, já tinha se resolvido, já estava calmo, não estava mais no local, as pessoas que estiveram envolvidas no conflito. Em 2011 acabou ali mesmo. Não entendi. Você está narrando de 2011, 1 ano antes desse fato que a gente está julgando aqui. Acabou ali e nunca mais teve consequência? Nunca mais teve consequência. Ou morreu. Nada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Senhor José Antônio, o senhor está me ouvindo, né? É Thiago novamente. Está me ouvindo? Eu? Está ouvindo? Eu? Sim, estou ouvindo, sim. Estou ouvindo, sim. Uma pergunta bem pontual, bem simples. O senhor conhecia o Alexandre, então? O Alexandre. Não. É a vítima do nosso processo, policial federal. Não. Como é que o senhor fez essa relação de que a pessoa que estava na casa, causou confusão, teria se envolvido de alguma maneira nesse episódio, é o Alexandre, nossa vítima aqui?
o que me foi passado hoje de noite, há uma reunião aos parlamentares. Entendi, foi os seus funcionários que passaram para o senhor. E todo momento eles passam, aconteceu uma briga, né? E até briga embalada não é algo tão incomum, incidentes, né? Eu quero saber assim, como é que o senhor sabe que a pessoa que relataram para o senhor, que seria o Alexandre, é a mesma vítima nossa aqui? Amplamente refalado. Eu estava com a casa nativa, a casa estava funcionando. Aquela pessoa, aquele policial, com aquele nome, e depois quando houve o acidente lá, quase um ano depois, aquele cidadão, então é isso que você comentou. Relataram para o senhor em 2011, quando aconteceu esse episódio na outra casa noturna, relataram, o Alexandre, a vítima, foi aqui mesmo. Aquele Tá ótimo, então, da minha parte é só. Senhor José, muito obrigado. Eu peço desculpas para o senhor por ter retirado o senhor da sua casa para ser ouvido, mas é que era realmente importante. Tá certo? Não, de nada. Okay, Tá certo, de nada. Tá certo. Nome completo? Wellington Miqueias Bastos. Tá, Wellington, já conversamos a respeito do crime de falso testemunho, o senhor presta compromisso legal. Sim. Perguntei quanto ao acusado, o senhor disse que conhece apenas pela mídia, é isso? Isso. E com relação à vítima, tem conhecimento que era agente da Polícia Federal, mas também não conheceu pessoalmente? Não conhecia pessoalmente. Perguntei ainda quanto à presença do acusado em plenário, o senhor disse que não tem problema. Não, nenhum problema. Tá ótimo, então, doutor para a defesa. É a sua palavra, excelência. Boa noite, Tenente Wellington. Isso. Primeiro tenente? Primeiro tenente. Em que batalhão? 6º Batalhão, Cascavel mesmo. 6º Batalhão atende Cascavel. Cascavel e as cidades vizinhas também. O senhor respondeu ao meritíssimo juiz que não conhecia o Alexandre Drummond. Não conhecia pessoalmente. Tá. O senhor teve um episódio onde ele participou de uma ocorrência, Bar Cowboy, 2011. Cadê o Bel? Um enfrentamento de policiais federais com seguranças dessa casa de espetáculos. O senhor recorda dessa ocorrência? Recordo vagamente de uma ocorrência assim no Cowboy lá, né? Quando ainda funcionava. Deixa eu perguntar para o senhor recorda da ocorrência? Vagamente, alguns detalhes. O senhor era CPU, o senhor estava ali chefiando alguma equipe policial militar? Na data dos fatos era o CPU, coordenador do policiamento da unidade. O senhor pode explicar para o cidadão jurado o que é CPU? CPU, ele é uma função do oficial da Polícia Militar, né? Ele, durante aquele turno de serviço, ele é o responsável por coordenar todas as frações de tropa que estão de serviço naquela cidade, né? Desde fiscalização de cumprimento de cartão-programa, fiscalização quanto ao atendimento de ocorrências. É ele que vai determinar algumas situações de prioridade para algumas ocorrências, alguma questão de deslocamento suplementar de viatura em apoio, algumas ocorrências mais críticas, ele desloca, né, para dar apoio para as equipes, tendo em vista ter alguns conhecimentos aí, maior treinamento em algumas áreas. Então, algumas ocorrências mais críticas, ele vai em apoio até para dar um suporte às equipes que vão atender aquela ocorrência. Então, mas genericamente, é quem coordena o policiamento, né? Quem vai direcionar todo aquele policiamento naquele turno de serviço. Tenente, em uma ocorrência, para que o CPU desloque para essa ocorrência, ela é uma ocorrência de vulto? Sim, é uma ocorrência de vulto, crítica. Uma ocorrência crítica, o CPU é acionado. É acionado, ou pela central já de ofício, né, quando ele recebe ali a ocorrência, ou pela viatura que chega no local, vê que a situação está crítica, eles chamam também o apoio do CPU. Excelência, eu vou fazer menção e vou trabalhar, com referência ao tenente que está prestando depoimento, de um documento juntado ao movimento 53013, que é um boletim de ocorrência do batalhão da Polícia Militar. Com base nesse documento que eu vou inquirir o tenente. Descrição sumária da ocorrência. Por volta das 2 horas, houve uma ligação telefônica do gerente do Cowboy Saloon,
onde o mesmo disse ter sido agredido por alguns homens que se identificavam como policiais federais, que deslocaram até o local as viaturas do CPU, Centro e do Trânsito. No local, ao conversarem com os seguranças, eles apontaram algumas pessoas indo em direção ao estacionamento. Foi realizada a abordagem no intuito de serem identificadas, sendo constatado que haviam 5 policiais federais. Tanto os seguranças como os policiais federais se acusavam mutuamente de agressão. Em conversa, segundo o agente da Polícia Federal, Lúcio Assis Cruz, os policiais federais envolvidos disseram não ter interesse em representar criminalmente contra os seguranças. Já o gerente da casa disse ter sido agredido, apresentando um hematoma na testa. Porém, as equipes que estavam no local da ocorrência não conseguiram identificar o agressor, o qual já não se encontrava mais no local. Também se fizeram presentes policiais militares de folga que estavam na casa de shows, sendo eles os soldados Felipe Rodrigo Costa e Exildo Polistiuk Júnior, os quais tentaram conter as partes dentro do salão. Essa é a descrição sumária da ocorrência. O senhor recorda deste fato? Isso, eu estava de CPU, né? Aí recebi a ligação do Copom, passando que teria uma ocorrência de uma confusão generalizada nessa casa de show, né? Por volta do término do show, na saída, e que entre as pessoas que estavam se agredindo, a vítima, a solicitante, disse que algumas das pessoas se identificavam como policiais federais. Então, tendo em vista esse fato, né, eu desloquei, chamei algumas viaturas em apoio para auxiliar na contenção daquela ocorrência no momento da chegada, até tendo em vista que se realmente se tratasse de policiais federais, poderia ter pessoas armadas, então chamei algumas viaturas para ir em apoio, realmente. Por isso aquela descrição do trânsito seria um apoio? Isso, o trânsito, as outras viaturas de radiopatrulha foram em apoio. E aí cheguei no local, realmente, estava uma confusão lá, as pessoas ainda com os ânimos bastante exaltados. Então eu, meu motorista e as outras equipes tratamos no primeiro momento de acalmar os ânimos, tentar separar as partes, né? Algumas das pessoas da casa de show falaram, tem alguns deles que estão indo ali para o estacionamento. Então a gente até foi atrás deles para fazer abordagem, para tentar conter quem estava ali, para posteriormente verificar o que estava acontecendo, tentar identificar as partes. E aí veio o gerente da casa, que era o Vanderlei na época, e ficou realmente constatado que eram policiais federais, pois veio um dos responsáveis por eles, que é o Lúcio, que ele era um superintendente, acho que da delegacia na época, até vim conhecer ele depois por questão de instrução de tiro, alguma coisa assim. E conversei com essas duas partes. Quando constatei que realmente se tratava de policiais federais e que estava um desentendimento ainda no local, como eu era recém-chegado na unidade, tinha recém saído da academia, não tinha tanta experiência como tenho hoje. Então eu chamei o oficial supervisor, né? O oficial supervisor é um oficial de posto superior do CPU e ele fica de sobreaviso na casa dele. E quando o CPU sente alguma insegurança ali quanto à providência a ser tomada, o CPU chama o oficial supervisor para dar algum direcionamento ou até mesmo se fazer presente no local, como foi que aconteceu nesse caso aí. O capitão Renato, então, que era o supervisor, foi até o local para auxiliar no gerenciamento daquela ocorrência. Tenente, uma ocorrência de vulto. Sim. Alegações de que policiais federais, no número de 5, estavam envolvidos num tumulto na casa noturna. Isso, uma confusão entre eles e os seguranças da casa. Ouvido aqui em plenário o dono do estabelecimento, ele nos reportou de que o motivo dessa quizila, desta confusão com os federais, teria sido por conta do segurança não permitir que eles ingressassem na área VIP sem credencial. Tomou conhecimento disso? O motivo, quem tomou conhecimento daí foi o capitão Renato, que chegou no local rapidamente, né? Já tinha uma viatura no quartel aguardando por ele, que levou ele até o local. Eu, enquanto estava tentando separar e conversar com as partes ali, conter para que as pessoas não saíssem, o capitão Renato chegou e daí ele assumiu o gerenciamento daquela ocorrência, né? Conversando juntamente ele com o Lúcio e o Vanderlei. Aí eles começaram a conversar para ver de que maneira seria gerenciada aquela ocorrência, né? Tendo em vista que as partes, em um primeiro momento, queriam representar pela agressão uma contra a outra, e posteriormente foi informado pelo capitão Renato de que as partes teriam entrado num acordo de resolver no local, de que não desejariam mais representar uma contra a outra, para que terminasse ali aquela confusão, aquela situação. Tenente, existe um dado também sobre essa ocorrência, isso guarda muita relevância com o julgamento, por isso que o senhor
foi chamado pela Justiça, já prestou seu primeiro depoimento, mas um dado importante aqui, alguns policiais de folga, que estavam também lá, gozando da sua folga, usufruindo da casa de shows, tomam parte na ocorrência, inclusive indo em defesa dos seguranças. O senhor tomou conhecimento disso? Isso é verdadeiro? Eu avistei 2 policiais lá, de folga, né? Tendo visto que o policial, ele é policial 24 horas por dia, né? Ele tem esse sentimento do dever ali, mesmo de folga, ele vê alguma coisa errada, ele vai tentar agir para tentar trazer a paz para aquele local. E foi o que aconteceu com os 2 policiais? Foi o que aconteceu. Eu estava ali no meio daquela confusão, eles me procuraram e falaram: ô, tenente, tá essa confusão aí entre os policiais federais, estão falando que são policiais. Também. Como? Estavam lhe apoiando ali também. Estavam lhe apoiando. Então ajuda o policial aí que está na RPA para tentar separar essas partes aí, para tentar conter isso aí. Aí um deles, eu lembro que me falou, inclusive eu fui agredido também. Eu falei, então vamos tentar conter aqui e depois a gente já vê quem te agrediu. Foi polícia batendo em polícia? Mais ou menos isso? Um dos policiais falou que foi agredido pelo grupo que não era os seguranças, pela outra parte. Que seriam os policiais federais? Sim. Existe uma informação dentro dos autos que inclusive chegaram a sacar arma. Essa parte de sacar arma não foi informado, ninguém no local me repassou essa informação. Nem após ocorrência? Nem após ocorrência. Deslocamento de uma viatura policial federal levando o delegado para apaziguar, existiu? Chegou uma viatura lá caracterizada com um policial de serviço para ver também a situação. Tenente, no linguajar popular, confusão grande. Foi bem complicada a situação. Identificou-se Alexandre como um dos componentes do grupo dos 5 federais, que depois, e a correlação que se faz é que Alexandre depois se envolve num tiroteio, um ano depois, num tiroteio na Boate BL, e acaba tombando morto. Informação também do Vanderlei, informação dos policiais que participaram da ocorrência, que o Alexandre fazia parte desses 5 federais. Confere? Então, quem tomou essa parte de gerenciar a ocorrência após a chegada foi o capitão Renato. Eu ajudei só a conter, né? E a parte que eu vi que chegou para conversar foi o Lúcio, que era o policial federal. Tinham outros policiais federais com ele, né? Mas no meio daquela confusão, no calor dos momentos, eu não pude identificar quem estava. Ouviu dizer que o Alexandre estava no meio? Não, no momento lá não. Tá, depois? O policial, né, que estava de folga, posteriormente ele comentou comigo. Que o Alexandre compunha os 5 federais. Sim. Perfeito. Viatura caracterizada da Polícia Federal. Várias viaturas da Polícia Militar em apoio, inclusive o trânsito. CPU, coordenador do policiamento, mais o oficial revisor, que era o capitão Renato. Quantos policiais militares estavam envolvidos na ocorrência? Militares, contando eu, supervisor motorista, 3, mas acho que 3 RPAs, seriam 8, 9 policiais militares. 8, 9. Os de folga? Mais os 2 de folga, 11. 11 policiais, quantas viaturas que você falou? Umas 4 viaturas. Viaturas caracterizadas da Polícia Federal também? Teve uma viatura lá só para acompanhar o caso, né? Um policial de serviço da Polícia Federal para acompanhar o desfecho da ocorrência. Tenente, dava para ver os policiais federais que eles estavam armados? Se verificava isso? Não, apenas o que estava de serviço estava com a arma ostensiva. Os outros não vi se estavam armados realmente ou não. Ostensivamente com arma longa ou arma curta? Arma curta. Arma curta. Seria o Lúcio? Não, o Lúcio ele estava de folga. Mas foi também atender a ocorrência? Ele estava juntamente com os demais lá. Ele estava no grupo. A hora que eu cheguei no local, ele já estava com eles. Tá. Lembra o nome dos outros? Era o Lúcio, o Alexandre? Não, como eu disse, o Alexandre eu ouvi comentário depois, né? Que eu identifiquei no local apenas o Lúcio e vi que tinham mais alguns com ele, mas não identifiquei eles, né? Tanto que quem tomou essa parte de identificar e conversar para fazer o término da ocorrência foi o oficial supervisor. Tenente, o senhor tomou conhecimento, isso veio informação dentro dos autos, inclusive por depoimento prestado na data de hoje, que o dono dessa casa de espetáculos, o José, ele contou aqui, ele testemunhou o conselho de sentença, celebrar a paz ali. Foi mais ou menos o que ocorreu. E ele acabou, por conta deste episódio, a dispensar um camarote
ou franquear a entrada dos policiais federais no camarote que eles quisessem, mesmo eles não estando habilitados. O senhor tomou conhecimento disso? Dessa parte do camarote não tomei conhecimento. Agora, a parte de celebrar a paz aí foi um desfecho amigável, né, aceitável entre as partes ali, que deixaram de ter o interesse em representar e decidiram por resolver aquela situação no local com apenas o registro no boletim. Para o cidadão jurado entender, em crimes de menor potencial ofensivo, como vias de fato ou mesmo lesão corporal leve, a parte, né, aquele ofendido pode dispor disso, né? Ele pode representar ou não, é isso? Sim. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Mas existiu agressão. Federais segurança, federais 1 PM. Pelos relatos iniciais no local, sim. E depois, um ano depois, o senhor tomou conhecimento que o Alexandre acabou sendo atingido num confronto armado numa casa noturna. Sim, daí eu tomei conhecimento pelas reuniões, né, matinais do batalhão entre os oficiais, que repassam as ocorrências, e pelos canais de imprensa, porque eu não estava de serviço nessa data, mas pela reunião matinal lá no café da manhã dos oficiais, que é repassado as ocorrências que acontecem durante o final de semana, daí tomei conhecimento dessa situação. O senhor conhece o Alessandro Meneghel? Sabe por ouvir dizer? Já ouviu falar no nome dele em Cascavel? Já ouvi falar dele em Cascavel. O senhor já atendeu alguma ocorrência que ele estivesse participando, fosse envolvido? Não. O senhor já viu o Alessandro Meneghel promovendo alguma desordem, ou soube que ele estava promovendo desordem, bêbado, armado, agitando? Não, desde que cheguei em Cascavel em 2011, não. A PM tomou parte nessa ocorrência, objeto do julgamento de hoje? O senhor soube, comentou com alguém, soube de alguma coisa? Tem alguma coisa para colaborar dessa questão de hoje ou não? Não, nada. Perfeito. Tenente, o senhor fez academia policial militar do Guatupê? Sim, durante 3 anos aqui em Curitiba. O senhor teve instrução de tiro? Sim. Quando é passada instrução para o policial, é passada instrução de tiro prático ou de tiro de combate? São passadas as duas, né? Tiro prático em primeiro momento e após táticas para confrontos armados, tiro em movimento, o tiro de combate. O senhor aprendeu a atirar no tiro de confronto? Chama tiro de confronto ou pode chamar tiro de combate também? Pode chamar tiro de combate. Diminuir a silhueta num confronto armado é um dos 10 mandamentos do confronto? Antigamente apregoava-se isso, né? Hoje em dia já está em desuso, né? Atualmente está em desuso, tendo em vista estatísticas de que a parte rival ali, o marginal que está em confronto, no caso do confronto armado, ele muitas vezes comete alguns erros de tiro, chamado gatilhada, onde o tiro dele sai para baixo. Então, diminuir a silhueta seria um erro do policial, ele ia expor órgãos vitais. É uma técnica preconizada. Sim, é preconizada. E se diminui a silhueta e se atira de joelhos, se aprende isso na academia? Na tática nossa, o nosso tiro é em pé, né, sempre que possível abrigado. Era-se ensinado a diminuir a silhueta no caso de uma recarga, né, que é um momento que você não vai estar efetuando disparos, que você vai estar vulnerável aí a possíveis disparos. Então, antigamente dizia-se para diminuir a silhueta. No caso do sujeito ter que se deitar, existem técnicas de tiro deitado? O sujeito tem que deitar. Sim, existem técnicas. Então existe isso dentro da doutrina policial. Existem os ensinamentos. Tiro deitado, tanto de costas, quanto tiro deitado com a barriga para baixo, com o ventre no chão. As posições de tiro tem sentado, ajoelhado, deitado de costas para o chão, deitado com o ventre para o chão também, de bruços. O senhor já tomou conhecimento de uma técnica, acredito que chama-se saque velado? Sei que existe esse treinamento, né? Não tive isso na polícia, na academia, mas sei que existe esse treinamento. Entendo.
Eu vou passar aqui. E essas técnicas são passadas para as polícias militares, assim como um todo, por exemplo, a do Paraná, as outras polícias militares também recebem esse treinamento? Cada polícia tem a padronização dos seus treinamentos, né? Não é uma padronização assim, vamos dizer, nacional, mundial. Então, cada polícia passa a técnica ali que é padronizada para aquela instituição, né? Então, eu posso dizer aí da Polícia Militar, das outras instituições não tenho propriedade para dizer isso. Mas os 10 mandamentos do confronto armado, o senhor já ouviu falar? Diminuir silhueta, manter-se ativo no combate, o senhor já ouviu falar? Vagamente. Uhum. Aproveitando ainda a sua expertise em tiro, técnica de contra-emboscada. O senhor já ouviu falar nisso? Já tivemos algumas instruções na academia. Um carro, sujeito no habitáculo do carro ali, ele está emboscado. Sim. Mais mobilidade tem o atirador de fora do que o de dentro. Sim. Isso é fato. É fato. Técnica e aprendizado dentro da academia. Tivemos instruções assim na academia, só que a emboscada, quando foi passado para a gente, principalmente por se tratar sempre de questão de serviço, né? Geralmente a emboscada ela é feita com vários atiradores fora do veículo, né? Que seria uma situação de emboscada. E realmente quem está dentro do veículo tem menos mobilidade, até para movimentação de arma, para procurar um abrigo. A instrução que se dá quando se tem um carro atacado por elementos de fora do veículo, aquela técnica de anti-emboscada é imediatamente abandonar o interior do veículo? Se possível, sim. Se não for possível essa questão de abandonar, em primeiro lugar, você sair daquele local da emboscada, né? Que a emboscada é planejada para um local. Então, você ou continuar acelerando o veículo para frente, ou tentar dar marcha ré e sair daquele local. Tenente, o senhor já ouviu falar em double tap? Sim. Explica para o cidadão jurado o que é isso, double tap. Seriam se efetuar 2 tiros rápidos, né, com seu armamento, na ameaça, de forma a você aumentar o poder de parada do teu armamento, né? Existia-se um estudo que poderia se causar o encontro entre 2 cavidades permanentes, né, quando se atira num corpo humano, numa superfície que simula bem o corpo humano, a massa balística. A munição, o projétil, ao passar por esse anteparo, por esse corpo, ele causa uma cavidade temporária, que é durante a passagem do projétil, então tem uma abertura, e logo em seguida ela se fecha. Não se fecha totalmente, não se recupera como se nada tivesse atingido, ela fica só praticamente a passagem do projétil. O double tap, então, seria você efetuar 2 disparos rápidos e próximos, de forma que as 2 cavidades temporárias se encontrassem, houvesse o choque hidrodinâmico entre elas, para que houvesse um maior dano interno dentro desse corpo, né? Mas foi provado aí que, ultimamente por alguns estudantes do assunto, que é praticamente impossível você efetuar tão rapidamente esse disparo de forma que as 2 cavidades se encontrem, pois elas se abrem e se fecham muito rapidamente. Então, o que os policiais utilizam atualmente é você fazer o tal do par controlado, você efetuar 2 disparos no mínimo intervalo de tempo possível e próximos, né? Só que o double tap também é prejudicial porque você cria no policial uma mania de dar 2 tiros. E ele dá 2 tiros e acha que fez o trabalho dele no oponente, no marginal, e muitas vezes o marginal está vivo ainda, e o policial já olha para o outro lado e é vítima desse marginal. Então, a regra é o quê? Você neutralizar a ameaça. Você vai atirar no teu oponente, se com o disparo você neutralizou, você só acompanha, fica olhando e encerrou. Se precisar de 2, 3, 4 disparos, você vai dar tantos disparos quantos forem necessários para que você neutralize aquela ameaça. Porque muitas vezes, mesmo ele caído ao solo, ele é capaz de te efetuar um disparo ainda. Tenente, é correto afirmar que tudo que vale a pena ser acertado por 2 vezes. Só se for para neutralizar, né? Se com você neutralizou, não precisa 2 vezes. Esse é um dos mandamentos do confronto armado. Diminuir a silhueta. Também em confrontos de baixa intensidade, né? Confronto armado. Diminuir a silhueta seria também conveniente. Como eu falei, né? Eu estou na polícia há 9 anos, né? Eu tenho tomado partido nessa área de instrução de tiro há pouco tempo, após ser promovido a primeiro-tenente.
E o que apregou-se atualmente é o que eu disse, né? Você não ensinar o policial a tentar diminuir a silhueta no confronto armado, tentar procurar um abrigo sempre possível, se não for possível, se tentar sair do local, fazer a recarga o mais rápido possível e voltar ao combate. Então, manter-se sempre ativo, só que anteriormente era repassado realmente aos policiais a questão de diminuir a silhueta. Rolamento, rotação, também mantendo-se ativo e em movimento. Também uma técnica que se apregoou, se preconizou, está em vigor ainda, não está? Então, a técnica é você manter sempre o teu foco, a tua arma, a tua visão voltada para a tua ameaça. Então, se você vai fazer um rolamento, tem a técnica também para você fazer esse rolamento visando a sua ameaça. Uhum. Eu não sabia, mas eu estou falando com o instrutor de tiro da Polícia Militar do Estado do Paraná, é isso? Estou passando alguns nivelamentos, né? Que eu tive um nivelamento recente aí, questão de padronização do uso de armas portáteis, e o nivelamento agora de armas de porte, desculpe, e atualmente para armas portáteis também. Armas de porte, quais são? De porte são aquelas que você pode portar, né? Seja velado, ou pistola, revólver. Portáteis? Portáteis são as armas de emprego individual, né? Seria submetralhadora, espingarda, fuzil, carabina. Espingarda calibre 12. É um armamento portátil. Armamento portátil. Calibre permitido? Depende do tamanho do cano. Perfeito. Mas é um calibre permitido? Em regra, calibre permitido. Perfeito. É uma das armas mais versáteis que nós temos? Sim. Pode matar passarinho, mas pode matar um boi, dependendo do cartucho e da carga que ele contém. Tudo depende da munição. Pode ser usada no tiro esportivo, tiro ao prato, pode ser usado para caça, pode ser usado para combate de confronto armado, pode ser usada para ações de controle de distúrbios civis, com munições de impacto controladas, munições de borracha, né? Uhum. Calibre 9mm. Poder de fogo, qual é? É grande, mas vai da munição que usa, né? Ela pode ser tanto perfurante, quanto tem um poder de parada bem grande também, quase semelhante ao da .40. SP mais P, jaquetada, CBC, munição forte? Se ela for ogival jaquetada, ela é bem perfurante. Ogival jaquetada. Sim. Pistola Glock. É uma boa arma? É uma boa arma. 380, calibre 12 e 9mm. A 9mm tem um poder de fogo bom. Dependendo da distância, né? A curta distância, uma espingarda tem mais poder de fogo do que uma 9mm. Um confronto a 15 metros. Depende da munição usada. Se for uma munição boa na 12, uma SG, ou um balote, e na 9mm, a 9mm terá mais precisão, né? Mais poder de transfixação, mas a espingarda terá também um poder de parada bem grande nessa distância. Mas a espingarda, ela tem um cone de dispersão da sua munição grande, não? Depende da munição utilizada, depende se ele está utilizando um choke. A SG, ela vai acertar um alvo a 15 metros. Vai acertar. A 9mm com munição SP mais P, ogival jaquetada, para um confronto aí a 15 metros, 10 metros. Se a pessoa souber fazer o uso, vai acertar com certeza o alvo. Ela tem mais precisão. Sim. Por que fala 9mm Parabellum? Não tenho conhecimento específico sobre falarem mal sobre essa nomenclatura desse calibre. Talvez pela utilização errada, pelo poder de transfixação, pode ser que aconteça de transfixar o alvo realmente pretendido. As Forças Armadas utilizam o 9mm como padrão, ok? Sim. Polícia Federal também. Sim. Vou apresentar para o senhor aqui o saque velado, ou o saque speed rock. Não sei se o senhor já tomou. Somzinho, não? Cadê o som?
Já tomou conhecimento dessa técnica de tiro? Já ouvi falar sobre ela. Demanda bastante treinamento. Mas uma pessoa bem treinada com isso aplica essa técnica. É um tiro policial? É um tiro de confronto? É um tiro de combate? Ela é ensinada, pode ser ensinada tanto para policiais como pessoas que busquem curso, né? Que hoje tem várias empresas que fornecem curso para civis, que pode ser repassada essa técnica, mas demanda treinamento e treinamento constante para manter esse condicionamento. Perfeito. Eu agradeço a sua vinda até a comarca de Curitiba, atendendo o chamamento da Justiça. Eu que indiquei o seu nome para ser um testemunha pela segunda vez. O senhor veio e prestou um depoimento firme e veraz, como é costumeiro acontecer com os oficiais da Polícia Militar do Paraná. Eu agradeço, peço desculpa por ter vindo aqui, mas o senhor contribuiu muito para a Justiça. Excelência, estou satisfeito, estou devolvendo a palavra. Tá ok, doutor. Ministério Público. Obrigada, Excelência. Boa noite. Boa noite. Foi apresentado agora um vídeo bastante preciso, usando uma técnica, né, de mira. E a pessoa sempre em pé, né? Em pé. Sim. O uso de álcool potencializa a perda de reflexo para essa precisão absoluta? O uso do álcool ele potencializa a perda de reflexo para todas as atividades motoras, né? Motoras, dirigir, correr, inclusive praticar tiro. O senhor já participou de alguma coisa ligada a bafômetro, sabe alguma coisa daqueles valores? Sim, já participei. Ótimo, então vem cá. Uma pessoa que está com concentração de álcool de 16,9 dg por litro de sangue, mantém incólume essa mesma precisão? 16,9 miligramas? Aham. Pode ser que afete pouca coisa, mas ela mantém, porque essa quantidade, pelo que eu conheço um pouco da situação de trânsito, né, que eu já fui do trânsito lá em Cascavel, ela não cabe nem a prisão da pessoa por essa concentração, apenas a multa. Então ela não é uma embriaguez absoluta, não? Não. Não é um estado de total embriaguez, não? Não. Ah, tá. E ela não dá prisão? Doutora, uma questãozinha de ordem só. O senhor podia só repetir para ele a quantidade de álcool, porque eu acho que ele compreendeu errado. 16,9 dg por litro. Decigramas, né? Decigramas por litro. Isso, DG, eu falei DG. Eu acredito que ele tenha entendido miligramas, porque ele falou miligramas. Aqui, ó, dá uma olhada, desculpa. Pode olhar aqui, por favor, a quantidade. 1,6 gramas, doutora. Eu só estou lendo Embriaguez especificamente... completa e absoluta. Qualquer tabela do mundo. Mas é melhor a gente ter isso preciso, né? E não qualificar. E aí? Então, como eu disse, eu sou mais acostumado com a questão do etilômetro nosso, né? Então, eu sei que a questão da prisão é quando é a miligramas por litro de ar alveolar. Esquece essa decigramas pode ser que seja mais concentração de álcool, incapacita mesmo. Sim, então isso aqui potencializa uma perda maior de reflexo? Sim. Uma perda, diminuição dos reflexos motores? Diminui. Ok. O senhor falou aí também que aquela técnica uma expressão que o doutor gosta muito, diminuição de silhueta, né? Está em desuso. Alguns policiais utilizam ainda pelo costume de usar sempre, né? Principalmente os mais antigos. Mas a gente tem apregoado para que eles abandonem essa por causa do prática. risco da gatilhada. Dele expor, se o marginal der uma gatilhada, vai pegar o tiro para baixo, ele ao invés de estar com as pernas expostas, ele vai estar com o peito, com a cabeça exposta ao tiro. Certo. Eu vou usar a expressão que o doutor usou, sobre aquele evento de 1 ano antes, sobre o qual não é objeto desse júri, tá? O problema que aconteceu em 2011, em relação aos policiais federais, e que o senhor indica aqui o Alexandre como um dos que estava presente. Como eu falei, na data eu não identifiquei ele. Posteriormente, um dos policiais que estavam de folga comentou comigo que ele estava lá. Mas no dia eu não posso dizer, então, eu não posso dizer com certeza que ele estava lá, porque no dia eu não identifiquei ele lá. Ah, ótimo. E quando foi posteriormente? Dia seguinte, depois da morte dele? Não, foi algumas semanas após. Ótimo. E alguém registrou alguma ocorrência em desfavor do Alexandre? Você sabe disso? Ok. O doutor usou a expressão que aquilo ali foi uma, abre aspas, grande confusão grande. Só que eu estou olhando aqui o BO, ao registro da natureza da chamada, vias de fato, que nem crime é contravenção penal. Isso mesmo?
Como foi repassado para as equipes, né, que haveria uma briga entre pessoas, só que o sistema nosso, ele é um código, essa natureza constatada. A que mais se aproximava do que foi constatado foi essa vias de fato, né? Que seria a briga entre partes. Isso, é isso que eu quero saber. Confusão grande. Alguém morto? Não. Alguém ferido por tiroteio? Por tiroteio, não. Alguém hospitalizado? Não. Chamamento de SAMU? Não foi necessário. Chamamento de SEAT? Não. E terminou tudo com oferta de um camarote, né? Grande não tenho esse confusão. conhecimento. Muito obrigada. Boa tarde, policial. Boa tarde. Quase boa noite, né? Policial, o senhor me corrija se eu estiver errado. O efeito gatilhada que o senhor diz é aquele que o atirador normalmente ele antecipa e acaba tirando de 1 a 2 graus para baixo. Seria isso? Isso, o disparo dele sai para baixo de onde ele realmente queria acertar. Isso é natural de quase todo atirador, é isso? De um atirador inexperiente. Uhum. Então, uma pessoa que vai atirar, normalmente o tiro dela vai sair um pouco para baixo do que ela espera. É isso que o senhor está me dizendo? Pela ação do dedo indicador que aciona o gatilho e até por, muitas vezes, a pessoa temer o recuo da arma, ela quer compensar empurrando a arma para frente, para compensar o recuo, ela acaba acertando para baixo. E isso é o efeito gatilhada, esse desvio para baixo. Isso é gatilhada e antecipação do disparo. Entendi. Então, policial, não é ensinado na academia da Polícia Militar ou em outras polícias que o senhor tenha conhecimento, a pessoa se jogar ao chão para começar a disparar. Porque o efeito gatilhado seria mais fácil de atingir, por exemplo, a cabeça da pessoa que está abaixo. Como eu disse, não é ensinado no caso de uma recarga, de um combate, né? Mas se você está em campo aberto e ocorre um confronto armado e você não tem onde se abrigar para efetuar seus disparos, né? Então, se for possível, você se jogar no chão, principalmente se tiver um meio fio, se estiver na rua e quem estiver te atirando estiver na calçada, você tem a possibilidade de ter um anteparo ali, que seja o meio fio, para te proteger. Então, mas para uma recarga, numa situação de combate, que você vai ficar momentaneamente fora de combate, né, fora de possibilidade de uma ação com o seu armamento, que a tua arma está descarregada, não seria aconselhável você se abaixar, seria aconselhável você se movimentar e fazendo a recarga. Isso que eu ia perguntar. Porque a pessoa que se joga, obviamente, perde mobilidade. É isso? Sim. Uhum. Só para finalizar, sobre os fatos, nós estamos apurando aqui, os fatos, 14 de abril de 2012, a morte do policial federal lá na BL. Sobre esses fatos, o senhor não sabe nada? Eu só tomei conhecimento posterior, não estava de serviço no dia, só tomei o conhecimento que todo mundo tem, que foi através de canais de imprensa e, como eu disse, através da reunião dos oficiais, onde são repassadas as ocorrências. Entendi. O senhor, ou seja, por comentário geral da cidade. O que foi repassado para a cidade é o que foi repassado para mim. Tá certo. Obrigado pelo seu depoimento. Estamos encerrando também, excelência. Doutor André Peixoto, não? Jurados, alguém? Ninguém? Minha parte, uma pergunta? Você pode encerrar então, por favor, João.